Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade na vida de cada um de você que está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma gravação, mais esse vídeo da série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. Oramos a Deus pedindo que Ele nos ajude através do Espírito Santo a entendermos mais esta porção da Palavra de Deus neste momento, através desse vídeo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude e nos abençoe. Como sempre, eu vou estar cantando hino, louvando ao Senhor, e cada hino que nós cantamos, nós trazemos uma mensagem, e eu gostaria que nós meditássemos na mensagem de mais esse hino, em nome do Senhor Jesus Cristo. É mais um hino tradicional do nosso cantor cristão e traz uma mensagem evangelística, uma mensagem para edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Já está conosco aí o Etelvino de Ávila. Deus abençoe, irmão Etelvino. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco nesta gravação, em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar na mensagem de mais esse ano, neste momento. Cristo te chama com um eterno amor, ó pecador, venha atender. Ele não fujas, confunde o temor, venha Jesus te vender. Ó pecador, eis o Senhor, e atende com fé a chamada de amor. Cristo te chama para te descansar, ó pecador, venha atender. Teu grande peso te quer ignorar, venha Jesus te vender. Ó pecador, eis o Senhor, Ele atende com fé chamada de amor. Cristo deseja, pois, te perdoar, ó pecador, venha atender. Tudo Ele fez para te resgatar, nada te deve deter. Ó pecador, eis o Senhor, Ele atende com fé a chamada de amor. Cristo de novo se põe a chamar, ó pecador, venha atender. Morre depressa, se vem te entregar, nada te deve deter. Ó pecador, eis o Senhor, Ele atende com fé a chamada de amor. Amém. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor tenha nos abençoado, o Senhor nos abençoe com o Espírito Santo
para o entendimento da sua palavra e que esse hino possa ter falado ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou de entrar conosco também a irmã Marley, Deus a abençoe em nome de Jesus Cristo. Genelice Castro também está conosco, aí assistindo mais esta gravação desse vídeo. Deus abençoe também a Alcina Maria, e Deus abençoe, muito obrigado por vocês estarem conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus, vamos estar orando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo agora nos ajude no entendimento da sua palavra neste momento. Querido Senhor Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor e diante da tua palavra, e nós pedimos pela tua misericórdia que o Senhor nos dê, ó Deus, o teu Espírito Santo. Nós sabemos que somente o teu Espírito Santo é que pode nos ajudar, nos iluminando no entendimento da tua palavra, no verdadeiro sentido da tua palavra. Abençoe de uma maneira gloriosa a cada um, ó Deus, que está conosco nesta noite, neste momento, na gravação deste vídeo. O Senhor possa abençoar aqueles que assistirem posteriormente esse vídeo gravado, que o Senhor possa também abençoar de uma forma muito especial e que o teu Espírito nos ajude no entendimento da tua palavra, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito o nome do Senhor. Nós estamos nas quartas-feiras estudando, trazendo o estudo bíblico sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Na quarta-feira passada, nós lemos o texto de Oséias, capítulo 4, versículos 12 a 15. Oséias, capítulo 4, versículos 12 a 15. E diz o seguinte, vamos ler novamente esse texto de Oséias, capítulo 4, versículos 12 a 15. Ele diz o seguinte: capítulo 4, verso 12 a 15. Diz o texto: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os montes, sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam com as meretrizes, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento é transtornado. Foi esse o texto que nós lemos, né, na semana passada, em continuação ao estudo a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Deus abençoe Sônia Brígida por estar conosco também aí assistindo, participando desse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, e nós chegamos na parte em que nós observamos que a palavra de Deus, na sua importância na nossa vida, ela nos revela a vontade de Deus em realizar um plano de salvação. E Deus realizou esse plano de salvação. Deus estabeleceu o plano da salvação. A salvação da alma é um plano de Deus. Eu já disse umas 2 ou 3 vezes nesse estudo aqui que quando nós falamos de salvação da nossa alma, nós não estamos falando, e eu quero repetir isso, para isso ficar bem enfatizado, quando se trata de salvação da nossa alma, não se trata de uma religião, não se trata de uma filosofia de vida, não se trata dessa ou daquela igreja. Quando nós falamos de salvação da nossa alma, nós falamos de um plano elaborado. Deus elaborou um plano. E isso é coisa que pouco se ouve pregadores e ensinadores da palavra de Deus dizerem, ensinar nos púlpitos, que
A salvação é um plano, né? Deus estabeleceu um plano para nos salvar. E nós precisamos tomar conhecimento desse plano. O mundo precisa tomar conhecimento desse plano. E nós precisamos entender isso. Entrou conosco, aí está também o Josibel Guimarães. Josibel, Deus te abençoe. Seja bem-vindo aí à gravação desse vídeo. Que Deus abençoe. Você tenha uma receptividade excelente da palavra de Deus neste momento. Obrigado por estar conosco. Então, nós estamos falando de um plano de salvação. E nós chegamos nesse plano em que Deus chamou um homem chamado Abrão. Nós vimos isso em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, que nós lemos também na semana passada. E Deus chamou esse homem chamado Abrão para, através dele, estabelecer um povo santo, um povo escolhido dele, um povo escolhido de Deus. E esse povo é o povo de Israel. Por que Deus chamou o homem para estabelecer um povo, que hoje é o povo de Israel? Com que objetivo? Já falamos sobre isso e queremos repetir para ficar bem gravado e nós aprendemos realmente que nós estamos no estudo bíblico. Esse é um estudo da palavra de Deus. E ele chamou aquele homem chamado Abrão para estabelecer um povo santo. E esse povo santo, nesse povo, no berço desse povo, que é o povo judeu, nasceria o Salvador. E esse é o centro do plano de Deus. É o centro, é o momento central, né? É o centro da vontade de Deus, Jesus Cristo. A vontade de Deus é esta, né? Estabeleceu esse plano. E chamou aquele homem, Abrão. E alguém pode... Nós abordamos, fizemos a seguinte abordagem. Como podemos entender que realmente Deus chamou aquele homem para fazer dele um povo santo, um povo escolhido, e através daquele povo estabelecer o seu plano de salvação, dando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e nele, com fé nesse Jesus, nós seríamos salvos. Né? Como nós podemos entender isso? E nós falamos então de sinais. Sinais que a Bíblia nos dá de que realmente aquele era um plano de Deus. De que Deus estabeleceu um plano. De que Deus quer nos salvar. Que Ele criou esse plano, né? Constituiu esse plano para que nós fizéssemos parte dele e fôssemos salvos crendo nesse plano e tendo a nossa fé totalmente voltada para o Senhor Jesus. Há sinais. E eu chamei a atenção para o fato de que o nome da mulher, daquele homem, era Sarai. E ela era estéril. E esse é um dos sinais que nós vamos ver de que realmente Deus estabeleceu esse plano. Nós precisamos crer na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu quero repetir uma coisa que eu já disse aqui. Muita gente diz assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. É claro que foi escrita por homens. Foram homens que escreveram a Bíblia, sim, mas homens inspirados por Deus. Homens escolhidos, chamados por Deus, em que o Espírito Santo falou diretamente a eles, os inspirou. A palavra inspiração, ela tem um dos seus sentidos é sopro. O Espírito Santo soprou a esses homens, ele ditou a esses homens o que eles deveriam escrever sob o plano de Deus. A Bíblia Sagrada relata todo esse plano de Deus da nossa salvação. E aí, Abraão, esse Espírito Santo deu sinais. Quais são esses sinais? Um desses sinais que nós podemos ver que foi Deus que estabeleceu esse plano é a esterilidade de Sarai, a mulher de Abraão, que nesse tempo ainda chamava Abrão, depois mais tarde foi mudado para Abraão. Ela não tinha filhos, né? E mandou que esse homem, Abrão, saísse com a sua mulher e seus filhos, saísse em viagem, em peregrinação, em direção a um lugar que ele, Deus, diria aonde é. E esse lugar é a terra de Canaã. E Deus disse, a terra que mana leite e mel.
É lá onde o povo de Israel está hoje, aquele povo estabelecido por Deus, onde ele está hoje. E aí nós lemos o capítulo 12 de Gênesis, né? Lemos o capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3. E eu quero ler novamente esse texto da palavra de Deus, né? Ele diz assim, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, queremos considerar esses detalhes deste texto, alguns detalhes deste texto, né? E os detalhes desse texto que queremos considerar está aqui. Zilanda Ávila acabou de entrar, Deus abençoe, seja bem-vinda também em nome de Jesus, muito obrigado por estar conosco aí também na gravação desse vídeo. Que Deus abençoe na receptividade da palavra de Deus neste momento, em nome de Jesus Cristo. Então, primeiro, o Senhor chamou Abrão e disse para ele, sai da tua terra. Deus tinha um plano na vida de Abrão. Um plano na vida de Abrão que fazia parte do grande plano de Deus de salvar a humanidade. Mas aquele plano não poderia ser executado na vida de Abrão ali na terra dele onde ele estava. Então Deus tirou Abrão da terra dele. Muitas vezes Deus, para fazer a sua vontade na nossa vida, ele nos tira da nossa zona de conforto. Ali na terra de Abrão, estava entre os seus familiares, né? Estava lá entre os seus familiares, e estar entre os familiares é uma zona de conforto, né? Afinal de contas, os mais chegados na nossa vida são nossos familiares, isso do princípio ao fim. Nós podemos, no início da nossa vida, estabelecer a nossa família, ter os nossos familiares, e podemos um dia deixar nossos familiares, mas lá no final da vida, quem vai realmente estar conosco, quem vai nos socorrer, serão nossos familiares, né? E Deus falou, sai da tua terra, sai da tua terra. Precisamos ter isso em mente. Muitas vezes Deus, para realizar um plano na nossa vida, ele nos tira da nossa zona de conforto, nos tira do lugar onde estamos. Segundo, ele disse da tua parentela, deixa a tua parentela, pega só a sua mulher e seus filhos e deixa a tua parentela. Quer dizer, deixar os parentes, não é? E viajar para longe, sempre há aquele momento de despedida, né? Meio triste, meio desconfortável, e Deus queria realizar esse plano na vida de Abraão e tirou ele de lá, no meio da parentela dele também. E Deus ainda destacou, da casa de teu pai, sai da casa de teu pai. Não há lugar melhor para um filho, não é, de se sentir seguro do que na casa do pai, na casa dos pais, na casa da sua família. E Deus então tirou, como eu já disse, Deus tirou Abrão da sua zona de conforto, da sua terra, da sua parentela, da casa do pai dele, né? E disse uma coisa interessante. Olha o que Deus disse. Para uma terra que eu te mostrarei. Para uma terra que eu te mostrarei. Ora, está muito indefinido isso. Quando nós falamos, quando a Bíblia nos ensina e nos diz que Abraão é o pai da fé, né? Que ele é o pai da fé, se coloca, né, baseado nisso aqui. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, ele conheceu a voz de Deus. E aí Deus disse para ele algumas coisas, disse, sai da tua terra. Eu saí da minha terra, para quê, Senhor? Para onde? Mas ele não fez esse questionamento, isso é grifo meu. Né? Da tua parentela, vou ter que deixar também a convivência com os meus parentes, vou ter que ir embora. Da casa de teu pai, sai da casa de teu pai. Tenho que sair da casa onde eu nasci, fui criado, estou lá com os meus pais, a minha família. Sai da casa de teus pais. E vai para onde? Vai para a terra que eu te mostrarei. Meio indefinido isso, não?
Mas Abraão, naquele momento, entendendo que era a voz de Deus, entendendo que era a voz do Senhor, ele obedeceu a Deus, e sem saber para onde ia, apenas aguardando que o Senhor Deus cumprisse o que ele disse, que no caminho Deus iria mostrar para ele para onde é que ele iria. Abraão pegou sua família, sua esposa, seus filhos, e pegou até o sobrinho Ló, né? E saiu, entrou para o deserto e começou a caminhar em direção da terra que Deus diria, né? Diria mais tarde para onde é que ele iria. Iria definir para ele qual era o destino dele. Isso é fé. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela fé. E fé é para ser usada nesses momentos aqui. Fé não é um dispositivo que Deus nos deu para que nós usássemos esse dispositivo ao nosso bel prazer. Deus não nos deu a fé como um dispositivo para nós tentar tirar dele o melhor para nós. Senhor, eu tenho fé que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para que o Senhor me dê um bom emprego, para que o Senhor me dê uma casa boa, para que o Senhor me dê um carro bom, para que o Senhor me dê uma conta bancária boa. A fé não é para isso. Quando eu estou com a minha vida toda tranquila, está tudo resolvido, eu tenho um bom dinheiro guardado no banco, quem sabe, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho os melhores... Isso não é sinal de uma fé perfeita em Deus. Nossa, aquela pessoa ali tem tudo isso, né? Que fé que ela tem? Ela deve ter uma fé... Não, estamos bem na nossa vida, não é sinal de uma fé verdadeira. Muitas vezes as pessoas que estão bem na vida são que menos têm fé em Deus. São que menos são capacitadas para usar, para viver na fé. Mas fé é para isso aqui. É para ouvir Deus falar, sai da tua terra. Aí você está na sua terra confortável, né? Você vai ter que sair daí. Da tua parentela, sair até do meio da parentela, da casa de teu pai, e ir para um lugar que eu te direi. Não vou dizer agora, vou te dizer depois. E aí Abraão levanta e sai, e arruma as coisas, o que Deus mandou arrumar, e sai. Isto é fé. E Abraão passou por muitas intempéries na sua peregrinação até chegar em Canaã. Ele passou por momentos muito difíceis. Mas ele viveu pela fé. Ele caminhou pela fé. Ele andou pela fé. Muita gente se atrapalha nisto, porque não lê a palavra de Deus. Muitas pessoas ficam na dependência de ouvir alguém falar de Deus, falar da palavra de Deus. E como existem muitas pessoas mal intencionadas que fazem uso da Bíblia, que fazem uso da palavra de Deus e ensinam coisas erradas, coisas que somente interessam a eles para defender a si próprio, prega a palavra de Deus, mas prega de uma forma do seu interesse. Está cheio de pessoas que são até vigaristas, com a Bíblia na mão e enganando muita gente, e o povo não abre a Bíblia para ler. Não pega a palavra de Deus para ler, para meditar. As pessoas hoje estão muito sem tempo para meditar na palavra de Deus. Elas ficam esperando, comendo migalhas aqui e ali, migalhas de pregações, ensinamentos, e muitas vezes falsos ensinamentos, engano total. E muitas vezes pregadores que ensinam que a fé é para tirar de Deus aquilo que é o interesse de Deus. Riqueza, até riqueza. Por esses dias eu vi um vídeo em que o pregador disse: nós temos que pedir a Deus dinheiro, muito dinheiro. Nós temos que ter fé que Deus pode nos dar muito dinheiro. Quer dizer, está um pregador com a Bíblia na mão, totalmente na contramão daquilo que a Bíblia ensina, especialmente sobre a fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E nem todas as promessas bíblicas vai se cumprir na vida de todo mundo.
Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, capítulo 12, especialmente capítulo 11, que é o capítulo da fé, o capítulo por excelência que fala sobre a fé, ele nos diz que muitos daqueles homens da Bíblia, homens e mulheres, do relato bíblico, quando nós lemos sobre a vida deles, lá em Hebreus, nos diz que muitos deles não alcançaram o cumprimento da promessa, mas eles morreram acenando, né? Acenando para a promessa, para a salvação que Deus havia prometido. Eles morreram na fé, sem ter visto concretizado a promessa de Deus na vida deles, porque eram promessas para mais para frente. Eles estavam sendo usados por Deus ali para promessas que seriam cumpridas nas gerações lá na frente. E eles então morreram assinando para essas promessas de Deus que eles não viram, porque pela fé viveram e morreram na fé. E viveram pela fé e morreram na fé. Nós precisamos aprender isso. A importância da palavra de Deus na nossa vida é essa. Quando eu vejo a importância da palavra de Deus, eu quero até convidar você, abra a palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada. Não fica à mercê de esperar ouvir a palavra de Deus lá no púlpito da sua igreja. Vá à igreja, não deixe de ir à igreja, congregue, onde Deus colocou você, não saia de lá, fica firme lá, no templo, na igreja onde Deus te colocou, fica firme lá, não deixe de ir à igreja, não deixe de cooperar com a sua igreja, vá à igreja, mas não fique à mercê apenas do que você ouve lá no púlpito da sua igreja. Não fique à mercê apenas daquilo que você ouve dos pregadores da televisão, seja ele grande pregador ou não. Não fique à mercê de ouvir as pessoas. Não fique à mercê de apenas ouvir o que eu estou colocando aqui da palavra de Deus, não. Tenha a sua própria experiência com a Bíblia Sagrada. Tenha tempo, assente na sua casa, abra a Bíblia Sagrada, medite na Bíblia Sagrada, medite na palavra de Deus, não fique com essa onda horrível e terrível de não ter tempo de parar e tirar 20, 30, 40 minutos, quem sabe 1 hora, para meditar na palavra de Deus e para orar ao Senhor. Alimente-se com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Ouça-la, faça como os crentes da cidade de Bereia, naquele tempo lá, nós lemos no livro, na palavra de Deus, no Novo Testamento, né, os crentes de uma cidade chamada Bereia. Esses crentes iam ao templo, iam lá, ouviam os apóstolos nas reuniões, ouviam a pregação deles nas reuniões, né, e guardavam na mente o texto que eles pregavam, e quando chegavam em casa, eles abriam os livros que já haviam naquela época para conferir no livro, eles mesmos conferir se tudo aquilo que os apóstolos estavam pregando, se tudo aquilo era verdade, estava de acordo com o que está escrito na Bíblia. Abra a sua Bíblia e confira. Ore ao Espírito Santo, peça a Ele orientação, peça ao Espírito Santo direção, peça a unção do Espírito Santo, peça a ajuda do Espírito Santo, para que Ele te ajude a entender e a conferir na palavra de Deus se aquilo que você ouviu de pregadores, de ensinadores da palavra de Deus, se aquilo que eles falaram realmente está de acordo com o que diz a Bíblia, com a verdade bíblica, não o que eles imaginam. Ou aqueles que ensinam por interesse próprio. Ensinam, pregam a palavra apenas preservando a si próprio, o seu conforto, sua integridade, e um monte de outras coisas. Então, tenha a sua própria experiência com Deus. Tenha a sua própria experiência com a palavra de Deus. Não fique à mercê só do que você ouve em nome de Jesus. Abraão, ele teve um encontro com Deus pela primeira vez, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu que a voz daquele Deus que estava falando com ele era diferente de tudo que ele já havia ouvido até então. Ele entendeu isso. E pela fé, ele obedeceu a Deus
exatamente naquilo que Deus mandou que ele fizesse. Né? Então ele disse isso: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não estava exigindo aqui coisas boas de Abrão, não. Estava exigindo dele coisa difícil de fazer. Alguém se engana e diz o seguinte: não, Deus é bom. Se até alguém chega a dizer que Deus é bonzinho, alguém chega a dizer que Deus é lindo, que Deus só quer para nós coisa boa, ele não pede coisas pesadas para nós, não. Olha aqui o que ele estava exigindo de Abraão. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer realmente abençoar alguém, ele tem um caminho para que a pessoa alcance essa bênção. Ele tem um caminho, ele tem uma direção, ele tem um destino para aquela pessoa. E nós precisamos entender isso. Toda bênção de Deus na nossa vida, todo feito de Deus na nossa vida, tem um curso a ser seguido. E nem sempre esse curso a ser seguido é confortável. Eu digo que quase nunca esse curso é confortável. E Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E eu não quero fazer parte do engano e dizer para você que os caminhos do plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, são caminhos floridos, plumas e paetês, algodão, quem sabe tapete vermelho. Deus tem muitas bênçãos, quem sabe prosperidade, pode nos abençoar com a bênção da prosperidade, mas a bênção da prosperidade não é para todo mundo, e ele não abençoa todo mundo com a bênção da prosperidade. Isso é mentira. É mentira, é engano. Quem diz para você, quem diz para mim que Deus tem uma bênção de prosperidade para todo mundo, para mim, está mentindo. É mentiroso. É enganador. Tanto é que toda pessoa que diz que Deus tem bênção de prosperidade, grande riqueza para mim, ele sempre diz que você tem que tirar de você para me dar. Você tem que me dar, você tem que me dar, você tem que trazer seu dinheiro aqui para mim, para o meu ministério, então Deus vai te abençoar com riquezas aí e bênção de prosperidade. Isso é mentira, isso é engano, isto é falsidade da vida espiritual. São mentirosos, são falsos obreiros. E às vezes o povo despreza aquele pregador simples, humilde, quem sabe lá na fazenda, lá no sertão, ele prega aquilo que Deus mandou pregar, a verdade de Deus. Despreza aquele pregador que entrega uma mensagem, né? Eu estou dizendo o pregador lá do sertão, não, mas ele pode estar também em outros lugares aí, né? Mas ele prega a palavra de Deus do jeito que ela é. Ela nunca diz de promessas que Deus nunca fez, ela nunca está de acordo com o pecado, e muitas vezes se despreza essas mensagens, se despreza essas pessoas para acreditar em vigaristas espirituais, em homens e mulheres que estão enganando e que não apresentam a verdade pura da palavra de Deus. Deus abençoou Abraão no final. E disse que quem abençoasse a descendência de Abraão seria abençoado também, e mais na frente, talvez domingo que vem, vamos falar sobre isso. Domingo não, na outra quarta-feira que vem, vamos falar sobre isso. Né? Isso aqui, ó, essas promessas. Depois que primeiro Deus manda Abraão fazer essas coisas que eu já disse aqui. Eu vou repetir. Ele disse: sai-te da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora, depois que Abraão obedecesse aqui esse caminho difícil, esse caminho de sair de uma zona de conforto para entrar numa zona de desconforto e caminhar por ela, aí Deus faz as promessas. Depois de tudo isso é que ele faz as promessas. Ele disse: far-te-ei uma grande nação, que é Israel hoje. Israel é uma das maiores nações mais abençoadas que tem sido hoje.
farei de ti uma grande nação, que é o povo de Israel que está lá, uma grande bênção. Agora preste atenção nisso aqui, abençoar-te-ei, te farei uma nação grande e forte, bem-aventurada. Engrandecerei o teu nome, são as promessas. Mas antes ele deu o curso que Abraão tinha que seguir. E agora as promessas seriam cumpridas depois desse curso. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E olha isso aqui, muito interessante. Ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos continuar vendo aqui sobre estas coisas aí, em nome de Jesus Cristo. Na próxima quarta-feira vamos estar continuando o nosso estudo sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Então, na quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos dando continuidade a esse estudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela a sua presença, você que está conosco e que entrou aí e esteve conosco durante essa gravação. Se você gostou desta palavra, se você gostou desse vídeo, compartilha ele aí. Compartilhando, você estará nos ajudando a evangelizar. Esse é o nosso propósito, é o nosso intuito de estar evangelizando com a palavra de Deus. Evangelizando com a palavra de Deus do jeito que ela é, pregando o evangelho do jeito que ele é. Então, se você gostou, aí compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, em nome de Jesus Cristo, e você estará nos ajudando assim a estarmos evangelizando com a palavra de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Domingo estarei aqui, trazendo a palavra da série o Evangelho da Salvação como ele é. Esta é a série de domingo. E a série que nós estamos gravando hoje é a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Então, para esse estudo, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E para o estudo da outra série, o Evangelho da Salvação como ele é, no domingo que vem, às 8h30 da noite. Claro que você que tem a sua igreja, vá para a sua igreja. Não deixe de ir para a sua igreja. Se Deus te chamou lá, naquela igreja que você está, permaneça lá. Fica firme lá. Coopera com o trabalho. Coopera com a obra do Senhor, lá onde Deus te chamou. Tá? Eu vou estar aqui tentando alcançar aquelas pessoas que ainda não vão a uma igreja, tentando alcançar aquelas pessoas que ainda não tiveram tempo de ir à igreja, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, um restante de semana abençoado, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.